Olá, alunos do sétimo ano. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre o reino plantário. Bom, primeiro vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Lembra que nós falamos sobre o reino fungi? Bom, os fungos eles eram seres eucariontes, ou seja, tem carioteca, ou seja, a membrana que envolve o núcleo. Eles podem ser seres uni ou pluricelulares. Eles são heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. Eles se alimentam por absorção. Eles fazem digestão extracorpórea e ele tem parede celular formada por quitina. A gente viu também que o fungo tem diversas importâncias. Vai desde importâncias econômicas, como agentes decompositores, fabricação de medicamentos e alimentação. A gente viu também que os fungos, eles podem fazer dois tipos de reprodução. Eles podem fazer reprodução assexuada ou sexuada. Os fungos, eles têm três tipos de nutrição também. Eles podem ser parasitas, tanto de seres vivos como de plantas. Podem ser saprófagos, ou seja, decompor matéria orgânica morta. Ou pode ser mutualísticos, ou seja, fazer mutualismo com outras espécies. E aí a gente viu também a estrutura do fungos, que ele tinha um chapéu, as lamelas, o pé e as hifas. E o conjunto de hifas formava um micélio. E aí, por fim, a gente viu a classificação, que a gente tinha os quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Então, esse é um pequeno resuminho do que a gente viu na aula passada. Agora, vamos entrar no reino plantário. O reino plantário também é conhecido como reino metafita, onde habitam seres pluricelulares e eucariontes, ou seja, seres que têm mais de um tipo de célula e seres que têm a carioteca. Eles todos são seres autótrofos, ou seja, produzem alimento, seu próprio alimento. E o reino plantário é um reino de maior biodiversidade. Então, é o que tem mais representantes. O reino plantário ele é dividido em duas categorias, criptógamas e fanerógamas. As criptógamas são aquelas que têm estruturas reprodutivas não visíveis, que são as briófitas e as pteridófitas. Já as fanerógamas são as que possuem estruturas reprodutivas visíveis, que são as gimnospermas e as angiospermas. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um? Vamos começar pelas briófitas. As briófitas, elas são encontradas em locais úmidos e sombreados. Elas têm pequeno porte, então não chegam mais do que centímetros. Elas são denominadas de plantas avasculares porque elas não apresentam vasos condutores. E por não apresentar vasos condutores, o seu transporte de substâncias se dá célula a célula, por isso que ela é tão pequena. Os seus representantes são os musgos e as hepáticas. Com relação à estrutura das briófitas, nós vamos ter uma cápsula, que é de onde vai sair os esporos, uma haste, também chamada de cladódio, um filóide, que são as folhas, e o rizoide, que é como se fosse uma raiz. Com relação à reprodução das briófitas, como é que vai acontecer? Ela tem duas fases de vida, uma fase sexuada e uma fase assexuada. Primeiro, o que é que nós vamos ter? A fase assexuada, que nós vamos ter a liberação dos esporos, que esses esporos vão cair no chão, germinar e dar origem ao gametófito. No gametófito, nós vamos ter a liberação dos gametas, né? A fecundação e a formação do zigoto, certo? Então, assim, nós vamos dar origem novamente ao ciclo. Agora, falando das pteridófitas, nós sabemos que elas também são conhecidas como plantas traqueófitas, porque elas vão ter vasos condutores. Elas são encontradas em locais úmidos, ambientes florestais e áreas secas, né, de forma relativa. Elas são plantas vasculares, então elas já apresentam vasos condutores, porém elas não têm semente. Então, por isso que elas não podem ficar tão longe assim da água. O principal representante das pteridófitas são as samambaias e as avencas, certo?
relação à estrutura das pteridófitas, nós vamos ter as folhas. Na base interna das folhas vai estar os soros, que é onde vai estar armazenados os esporos para a reprodução. Nós vamos ter os folíolos, o báculo, que é essa folha jovem enroladinha, o rizoma, que é o caule, né, que é um caule que fica dentro do solo, e as raízes. Com relação à reprodução das pteridófitas, nós vamos ter duas fases de vida também, uma assexuada e uma sexuada. Na assexuada, nós vamos ter a liberação desses esporos, formando os protálos. E os protálos vão ter o gametófito, né, masculino e o feminino. Então, os anterozoides e a oosfera. Esse anterozoide fecunda a oosfera, dando origem a um zigoto, dando origem, assim, a um novo esporófito. Então, refazendo todo o ciclo. Falando agora um pouco sobre as gimnospermas. As gimnospermas, elas são plantas terrestres, normalmente de clima frio ou temperado. Então, por isso que na nossa região a gente não vê mesmo aqueles pinheiros tradicionais. Elas possuem já raiz, folha e caule propriamente dito, já que as outras plantas que a gente viu, briófitas e pteridófitas, não tinham esses nomes bem caracterizados. Os seus principais representantes são os pinheiros, as sequoias e os cipestres. E ela tem uma estrutura diferenciada, né? Ela vai ter estróbilos, que são folhas modificadas para auxiliar na reprodução. Com relação à estrutura das gimnospermas, o que é que elas vão ter? Caule, folha e raiz, como eu já falei para vocês. Elas vão ter a pinha, que é a estrutura reprodutiva, e uma semente chamada de pinhão. O ciclo de vida acontece da seguinte maneira. Nós vamos ter uma pinha masculina, uma pinha feminina, que vai liberar grão de pólen, fazer a fecundação da oosfera, que é o órgão feminino, para dar origem a uma semente que, ao cair no chão, vai germinar e dar origem a uma nova gimnosperma. Já as angiospermas é o grupo com maior biodiversidade, então é o maior grupo dentro do reino plantae. Eles são plantas vasculares, vão ter vasos condutores, assim como as pteridófitas e as gimnospermas, mas eles vão ter uma inovação, que vai ser as flores e os frutos, coisa que as outras não tinham. O principal representante são as roseiras, mangueira, o arrozeiro, feijoeiro, grama, então a gente tem uma diversidade enorme. Com relação à estrutura, ela vai ter folha, fruto, flor, caule e raiz, então ela vai ser uma planta completa. Com relação à reprodução, na flor, nós podemos ter flores hermafroditas, ou seja, com homem e mulher na mesma flor, ou não, o homem ser separado da mulher, o macho ser separado da fêmea. E aí, como é que vai acontecer? A parte masculina vai liberar os grãos de pólen, que vai alcançar a oosfera, fecundando e formando um zigoto. No meu zigoto, ele vai virar um embrião, que posteriormente vai virar uma semente. E normalmente a semente da angiosperma ela é protegida por um fruto. E aí, quando se faz o uso desse fruto ou o fruto cai no chão, que essas sementes são liberadas, vai dar origem a uma nova angiosperma. Diferentemente das outras que a gente viu, as angiospermas vão ter classificações. Então, nós temos dois grupos de angiospermas. As monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Qual vai ser a diferença? A raiz, o caule, a folha, a flor e a semente. A raiz, na monocotiledônea, ela é fasciculada, então ela não vai ter uma raiz principal. Já nas dicotiledôneas é axial, então eu tenho uma raiz principal. O caule vai ser do tipo colmo ou rizoma em monocotiledônea, e em dicotiledônea vai ser um caule do tipo tronco. Os vasculares também vão estar distribuídos de forma diferente nesse caule, que são os vasos condutores. Então, na monocotiledônea é irregular e na dicotiledônea é circular. Eles estão em forma aí de círculo. A folha também vai variar. Elas vão ter nervuras paralelas monocotiledôneas e nervuras reticulares cotiledôneas. As flores também têm diferença. As flores de monocotiledôneas vão ter 3 pétalas ou múltiplos, 3, 6, 9, 12. E as flores de dicotiledônea vão ter 5 pétalas ou múltiplos, 5, 10, 15, 20, aí vai.
E aí, a última diferença são as sementes. Que de monocotiledônea vai ter somente um cotiledônio. Então, se eu pegar o milho, você vai ver que ele é todo soldado. Eu não consigo partir o milho, a não ser que eu quebre. E no caso de dicotiledônio, eu vou ter 2 cotiledônios, que é o caso do feijão. Se eu tirar do feijão, o que vai acontecer? Você vai ver que tem 2 bandinhas, né? Então, isso são os cotiledônios da semente. Os vegetais, elas são responsáveis por realizar funções vitais nas plantas. Nós temos, né, a raiz, o caule, a folha, o fruto e a flor e a semente, né, que está dentro do fruto, que não está ilustrada na imagem. Bom, para começar, vamos falar da raiz. A raiz, ela tem por função a fixação e absorção de água e sais minerais. A raiz vai ter uma estrutura determinada, que vai ser a zona de ramificação, a zona pilosa, que também é conhecida como zona de diferenciação, a zona de alongamento, que é onde eu tenho o meu meristema, e a coifa, certo? São essas 4 zonas que eu tenho na minha raiz. Bom, a raiz ela pode ter alguns tipos. O tipo dela pode ser quanto à sua estrutura. Ela pode ser uma raiz pivotante ou fasciculada. Professora, qual é a diferença? A raiz pivotante ela vai ter uma raiz principal e dessa raiz principal vão partir raízes secundárias. Já a raiz fasciculada, eu não vou ter uma raiz principal. Todas as raízes vão ser secundárias, certo? Os ramos da raiz. Ela também pode ser classificada quanto ao habitat, em subterrânea, aquática ou aérea, certo? E ela também pode ser raiz modificada. Então, nós temos a raiz tabular, né, que vai se espalhar no solo, né, para ajudar a sustentar melhor a planta. A raiz respiratória, que em vez dela crescer para dentro do solo, ela fica acima do solo. A raiz escora, que também vai ajudar na fixação, na sustentação aí da planta. A raiz tuberosa, que vai ter reserva nutritiva, vai servir de alimento. E a raiz sugadora, que é muito comum em plantas parasitas, né? Elas vão se enrolar em outra planta para retirar os nutrientes. Agora vamos falar do caule. O caule ele é um órgão condutor de seiva e ele também vai ter função fundamental em sustentação da planta, principalmente das folhas, né, da copa da árvore. O caule vai ter uma estrutura, que ela é formada pelas gemas e os nós. Então, eu tenho a gema apical, que é a parte de cima, as gemas laterais, né, que são as folhinhas que nascem do lado do caule, e nós vamos ter os nós, né, e os entrenós, que são regiões entre essas folhas. Bom, com relação aos tipos de caule, eu peguei uma ilustração aqui bem fácil de vocês entenderem. Eu tenho um caule do tipo tronco, que é o caule mais comum, né, que é esse caule mais robusto, né, mais rígido. Eu tenho um caule do tipo estipe, que ele é rígido, mas ele é um pouco mais afinado. Um caule do tipo colmo, que é o caso da cana-de-açúcar, né, que é um caule, vamos dizer assim, bem esverdeado, né? Um caule do tipo haste, que ele é verde, bem flexível, né? Nós vamos ter caules do tipo tubérculos, vamos ter caules do tipo rizoma, que ele cresce dentro do solo, e vamos ter o bulbo, né? Que é o caso da cebola, que é um caule que vai ter uma reserva aí de nutrientes, né? Também. Bom, o caule ele vai ter algumas adaptações. Pode ser as gavinhas, que é no caso do maracujá, né? Como elas são plantas que se enrolam nas cercas, ela tem essa gavinha para ajudar na fixação. Nós vamos ter os espinhos, que também vai ser muito importante para a proteção, e vamos ter os cladódios. Professora, mas cadê a folha dos cactos? Os cactos, eles não têm folha. Então, o caule dele é que vai fazer fotossíntese, certo? Por isso que o caule é do tipo cladóide, por isso que o cacto, o caulezinho é verde. Tudo bem? Agora vamos falar sobre a folha. A folha ela é responsável pela fotossíntese, respiração e transpiração nas plantas, né? Professora, mas as plantas respiram? Sim. Então, tanto respiram quanto transpiram, né? Em horários alternados do dia. Normalmente, quando tem sol pleno, ela está fazendo a fotossíntese.
E aí depois, no período mais à noite, ela respira e transpira, né? Eliminando o excesso de água que possa ter sido absorvido por ela. Com relação às estruturas da folha, eu tenho um limbo, né? O pecíolo, que é onde essa folha vai ficar presa. As estípulas, que é como se fossem mini folhinhas. E a bainha, que é de onde esse ramo sai do caule. Com relação aos tipos de folha, a minha folha pode ser de dois tipos. Paralelinérvia, quando a nervura é paralela, e peninérvia, quando essas nervuras, né, se cruzam aí. Então, esses são os dois tipos. E as folhas podem ser modificadas, né? No caso dos cactos, a folha foi modificada em espinho. E no caso da cebola, a folha foi modificada, né, para formar esses catáfilos, né? Que é essa regiãozinha nutritiva aí da cebola. Com relação à flor, a flor ela vai atuar na reprodução, certo? Ela pode ser classificada em dioica, monóica ou hermafrodita. Como assim, professor? Dioica é quando eu tenho, né, flores macho e fêmea. Monóica quando eu tenho só macho ou só fêmea. E hermafrodita quando eu tenho os dois na mesma folha, tá bom? Na mesma flor, desculpa. E aí, a estrutura da flor, né? Nós vamos ter a parte masculina, aqui é uma flor hermafrodita, e a parte feminina. Mas normalmente eu tenho o quê? Eu tenho, né, o pedúnculo, que é o pezinho da flor. Nós temos o receptáculo, as sépalas, que normalmente são verdinhas, as pétalas, que normalmente são bem coloridas. E internamente nós temos a parte sexual, ou masculina ou feminina, ou as duas juntas, certo? E aí nós temos o quê? Aqui, a parte masculina, eu vou ter, né, a antera, que é de onde vai sair os grãos de pólen. E essa antera vai ser sustentada por um filete. E na parte feminina, eu vou ter, né, o ovário. Dentro do meu ovário, eu vou ter os óvulos, né, que vai ter um estilete e lá na pontinha um estigma, que é por onde vão entrar os grãos de pólen para fecundar o ovário. Com relação aos tipos de flor, eu tenho dois tipos de flor. A minha flor pode ser tetrâmera ou pentâmera, ter 4 ou 5 pétalas, ou trímeras, ter 3 pétalas. Professora, mas tem flor com 20 pétalas. E aí são os múltiplos, né? Podem ser 5, 10, 15, 20, aí ser uma flor pentâmera, ou 3, 6, 9, 12, ser uma flor trímera. Então, são as pétalas e seus múltiplos. Vamos falar agora do fruto. O fruto é uma estrutura originada pelo desenvolvimento do ovário. A função do fruto é proteger a semente, certo? O meu fruto vai ter uma estrutura. Ele vai ser composto pelo epicarpo, que é a parte de fora, né, que normalmente é a casca. O mesocarpo, que normalmente é a parte que a gente utiliza para se alimentar. E o endocarpo, que é o envoltório aí próximo à semente, né? Internamente nós temos a semente. Os tipos de fruta. Eu tenho fruto seco, carnoso e pseudofruto. Professora, qual é a diferença? No fruto seco, o pericarpo, né, que é essa região que a gente come, né, na verdade o mesocarpo, ela é pobre em água. Então, eu vou ter pouca reserva nutritiva, ou seja, eu vou ter pouca coisa para comer no fruto. E aí elas podem ser encontradas, né? São o caso das ervilhas, castanha, então eu tenho pouca reserva. Já os frutos carnosos, eles são ricos em água, né? Vai ter muita água. E aí, normalmente a laranja, o limão, maçã, certo? E eu vou ter também os pseudofrutos. Professora, qual é a diferença? Bom, o fruto, ele é oriundo do ovário. No caso dos pseudofrutos, eles nascem de outra parte da flor, sem ser o ovário. Nasce de uma pétala, de uma sépala, alguma coisa do tipo, do pedúnculo, menos do ovário. E aí, nós temos um exemplo, o morango, a pera, o caju, não tá aqui mais o abacaxi. Então, o fruto mesmo do morango é cada bolinha dessa que você vê, né? Cada pontinho desse do morango. Do abacaxi, da mesma maneira. O abacaxi, o fruto, é cada pedacinho aquele do abacaxi. E o caju, ele é oriundo do pedúnculo. O fruto mesmo
era para ser a castanha e não o caju, certo? E aí, com relação às sementes, a semente ela é resultante do óvulo da flor, né, fecundado. A função é dispersar a espécie, então quando a gente lança uma semente no chão, ela vai dar origem a uma outra árvore, né? A estrutura da semente ela vai ser formada por cotilédones. Então, como eu já havia falado na aula passada, nós temos, né, monocotiledôneas, um cotilédone, dicotiledônea, dois cotilédones. Então, no caso do milho, é um cotilédone. Então, é monocotiledônea. No caso do feijão, dois cotilédones, dicotiledônea. Então, cada cotilédone é esses pedacinhos da semente, tá bom?